Recebam com muito carinho, Doutora Edmeia Williams. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Quando nós começamos a nos assenhorar do trabalho de Deus, deste reino eterno e mesmo de toda a criação, nós percebemos que Deus trabalha com etapas que Ele determina. Quando Deus, lá no Éden, Ele prometeu a Eva, Ele falou com a serpente, que era o diabo travestido de serpente, e a mulher. Ele diz: eu porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Passaram-se anos, milhões de anos, até que, como está escrito em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus tem etapas, e nós não vamos falar nessas etapas. Queremos simplesmente falar do apogeu, do momento do Novo Testamento. Olhe o que Paulo disse em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus trabalha com plenitude do tempo. Não adianta você querer que Deus se apresse. Ele tem o tempo estabelecido. E aqui, Deus vai começar um momento novo. Está tudo preparado. Existia uma moça que estava desposada. O casamento em Israel era feito em 2 etapas. Na primeira etapa, o pai
dizia para o filho: meu filho, em tal lugar assim, assim, tem a moça que você vai, o dote é tal, está tudo acertado. Vai lá e compra a moça. O filho descia, entrava na casa da família, pagava o dote, pagava o preço estipulado. Ali ele assinava um documento chamado Ketubá. A moça também assinava. Depois eles compartilhavam um copo de vinho. Aquele documento valia por uma certidão de casamento. Mas o rapaz agora ia para a casa dele, para a casa do pai dele, e a moça permanecia na casa dela. Ela era propriedade dele, porque ele havia comprado. Então agora ela ia desenvolver a consciência de que era propriedade de um rapaz. Ela nunca mais ia dormir de camisola. Por quê? Porque agora ele podia chegar a qualquer momento para buscá-la. Ele não tinha que avisar. Ele podia chegar de manhã, de tarde, de noite, chamá-la. Ela teria que ir. Maria já tinha assinado Ketubá com José. Ela era propriedade dele. Ela estava desenvolvendo essa consciência de que ela tinha um dono, que ela tinha um proprietário. Um dia, Deus envia o anjo levando a palavra. Primeiro, Deus mandou esse anjo falar com Zacarias. Isabel engravidou, estava no 6º mês, mas escondeu tudo. Ninguém sabia. Ela não publicou que estava grávida. Maria era uma parente distante dela. Isabel morava na Judeia, porque o marido era um sacerdote, Zacarias. Maria morava na Galileia, em Nazaré, um vilarejo. Agora, o anjo simplesmente chega para Maria e, entre tantas coisas, ele diz: terás um filho. Pensa o que é isso. Primeiro, essa garota ficou apavorada, não é? Porque o anjo diz: não temas. Lógico, ela ficou apavorada. Terás um filho. Ela pensou: o que é isso? Ela era jovem, ela era inteligente, ela era normal. E ela diz: como? Eu não tenho relação com homem nenhum. Eu quero que vocês observem uma coisa, meus irmãos, porque isso é muito importante. O anjo, quando falou a palavra caiu no ventre de Maria. A palavra estava ali. O anjo disse para ela: não, Maria, precisa disso não. A palavra já está no teu ventre. Agora, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ele diz para ela: olha, a tua parenta Isabel também concebeu. Este é o 6º mês para aquela que diziam que era estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria tomou outro choque. Isabel, velha daquele jeito, como é que engravida nessa idade?
Quando era jovem nunca engravidou. Como é que agora engravida velha? Foi o anjo que disse que ela é velha. O anjo disse: também Isabel na sua velhice. Por isso o anjo diz que Isabel era velha. A palavra está no ventre de Maria. Maria então diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu Maria. Pá! Houve uma explosão. O Espírito cobriu a palavra e houve a explosão de vida chamada Jesus. Minhas irmãs, vamos prestar atenção nisso, porque Deus vai trabalhar com isso toda a Bíblia. Pode prestar atenção. A palavra estava ali, nada aconteceu. O Espírito Santo cobriu, explosão de vida. Jesus. Quando você olha lá para o início da criação, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Pensa, quando você hoje imagina a terra, você imagina aquele globo terrestre, aquela bola gigantesca, mas a Bíblia diz que a terra era sem forma, amorfa, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus sobrevoava, atento. É isso que está escrito no hebraico. Ele cobria atento para que nada acontecesse ali. Por que é que o Espírito de Deus cobria o caos, tomava conta? Se não tinha nada lá, um dia Deus vem e diz o verbo, a palavra: haja luz, pá, explosão de vida, porque a palavra veio e estava coberta pelo Espírito. Quando Deus diz haja luz, pá, o caos foi embora e o cosmos começou. Começou a criação. Assim como Deus fez ali no início, nós vamos ver Deus vai criando tudo. Espírito com palavra. Espírito com palavra. Aqui no ventre de Maria, Ele traz a palavra e diz para ela: o único jeito, o Espírito Santo cobre. Maria, aqui, deu permissão, o Espírito cobriu, e então estava ali Jesus. Agora Maria está grávida do Filho de Deus. Ela sabe o que é que ela tem no ventre. O que está acontecendo? Ficou uma notícia no ouvido dela: a tua prima Isabel está no 6º mês de gravidez. Maria se preocupou com a prima. Maria se preocupou com Isabel, velha, grávida. Como é que ela iria carregar água do poço para casa? Trabalho de mulher. Como é que ela iria lavar roupa na potassa? Trabalho de mulher. Como é que ela iria cozinhar, lavar, dar conta da roupa de sacerdote naquela idade, grávida? Sabe o que foi que Maria fez? Eu vou ajudar. Deus está começando
o Novo Testamento. Deus começa o Novo Testamento com duas mulheres, duas gerações, uma velha e uma nova. Uma grávida do Filho de Deus e a outra grávida do precursor. Mas Deus está começando. Por que Deus chama dois ventres para começar um momento tão importante da história de Deus? Porque quando Deus criou a mulher, deu a ela um ventre, porque Ele queria usar. Maria não era especial. Isabel não era especial. Mas Deus as escolheu para aquele momento. Maria não pensou, agora eu sou a mãe do Filho de Deus. Porque Maria literalmente tinha o rei na barriga, meus irmãos. Ela tinha. Quem pode imaginar o que era Galileia há 2000 anos atrás? Hoje, a gente sobe da Galileia para a Judeia de ônibus com ar-condicionado, de carro. Tem rua, tem estrada asfaltada, é uma maravilha. Mas naquela época, era na trilha. Com certeza, Maria pegou um odre de água, uns pedaços de pão. Ela fez a trouxinha dela, porque não tinha Samsonite naquela época. E ela saiu de madrugada, subindo para evitar o sol da Galileia. E ela subiu de madrugada. E ela chegou na Galileia. E quando ela bateu na casa de Zacarias, Isabel veio encontrá-la. E quando Isabel chega, que vê Maria, ela expressa um poder que vem pela boca. Ela diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Porque logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Fica ali, entra nessa leitura. Maria, grávida de Jesus. Isabel, grávida de João Batista. Dois ventres, um se comunicando com o outro. João Batista percebendo a presença do Senhor, porque o anjo Gabriel tinha dito a Zacarias que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha, quando nós pensamos nesse começo, esse relacionamento, este momento divino que o mundo não conhecia, mas estava acontecendo. Nós pensamos em nós, mulheres, jovens, velhas. Qual será o nosso papel? Nós vemos Isabel se sentir lisonjeada pela presença de Maria. Isabel não sentiu inveja de Maria, porque Maria tinha no ventre o Filho de Deus. Isabel não se sentiu diminuída, porque em vez dela ser a mãe do Filho de Deus, foi Maria. Maria não se sentiu superior, porque ela tinha no ventre o Filho de Deus. Bem, nós vamos
vê que Maria foi para ajudar. O que é que ela tinha para dar para Isabel? A sua juventude, a sua força, o seu vigor e o fato dela estar começando a gravidez. Com certeza, Maria assumiu o trabalho da casa. Se você olhar aqui, no versículo 56 do capítulo 1 de Lucas, a Bíblia diz: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, Maria ficou na casa de Isabel até João Batista nascer. Porque Isabel estava com 6 meses. Maria ficou mais 3, ficou até João Batista nascer. Vocês já pensaram o bálsamo que foi essa moça para a vida de Isabel? Você já pensou a ajuda, a presença, a alegria de Isabel de ter sua prima em casa ajudando, suprindo? E Maria? O que foi que Maria ganhou com isso? Depois de 3 meses, Maria desce para Galileia. Seguramente o ventre dela já estava um pouco entumecido, porque a gente sabe que o primeiro filho demora de aparecer. Mas José olhou e disse: ai, ai, ai. A moça foi para lá e voltou grávida. Não é isso? Ele resolveu. Esse homem deve ter sofrido, mas ele disse: eu vou deixar. Essa barriga cresce e ela vai pagar o preço, porque ele tinha o direito de apedrejá-la. Foi quando o anjo aparece para José e diz para ele: ei, não temas trazer Maria como tua esposa, porque o que se faz nela é do Espírito Santo. José foi lá de manhã, trouxe Maria, porque ele só precisava buscar, e assim, depois de 6 meses, nasce um garoto, Jesus. Como Maria deu conta de parir seu primeiro filho numa estrebaria, de noite, sem ajuda? José era carpinteiro, não era parteiro. Ela fez o estágio com Isabel. Ela aprendeu tudo no nascimento de João Batista. Você viu? Ela viu como é que se faz. Ela viu como é que se prepara. Ela viu qual é a atitude de uma mãe quando nasce o seu filho. Maria foi lá para dar. Maria foi lá para ajudar. Mas todas as vezes que a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Jamais você dá e volta de mãos vazias. Enquanto Maria deu o seu tempo, o seu vigor, ela recebeu tudo o que ela precisava para o momento em que ela estaria só para parir seu filho. O que eu quero dizer é que Deus começa o Novo Testamento com 2 mulheres, 2 gerações, uma mulher velha, uma mulher nova. O que significa que tem espaço na Bíblia para todas nós. Quantas vezes nós, as mais velhas, criticamos a atitude das mais novas, porque botam botox.
Umas se tatuam, a outra faz plástica, a outra bota a sobrancelha, que a gente chama taturana. Nós, as mais velhas, o que eu quero dizer para vocês é que nós esquecemos que elas estão na hora delas. Porque se nós fôssemos jovens hoje, com certeza estaríamos fazendo a mesma coisa. Porque toda pessoa que se enfeita porque quer ficar mais bonita. E quem é que não quer ficar mais bonita? Principalmente nós que somos mulheres. Mas tem um tempo para você fazer isso. Porque se você não fizer agora, depois de velho, é ridículo. Então, ao mesmo tempo, as jovens ridicularizam as mais velhas. Não entendem, não ajudam. Às vezes a gente fica horas com o dedo no celular, não sabe para onde ir. Vocês nasceram com um chip diferente. Vocês vão com o dedo, vocês sabem fazer tudo no celular. Eu não sei. Meu celular vive desligado. Eu tenho um iPhone 14. Não sei para quê. Ganhei. Ele vive desligado. Quando eu quero avisar alguma coisa, eu ligo, falo, eu não escrevo com o dedo. Falo, depois desligo de novo para não gastar bateria. Pode rir, Tuca. Eu estou dizendo para vocês, na minha cabeça, no meu modo de pensar, se eu deixar ele ligado, está ligado para quê? Então desligo. Agora vocês não vão me fazer pensar diferente, porque eu tenho 80 anos. É outra geração. É outra geração. Eu sou feliz da vida. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Há muita coisa para vocês ensinarem para mulheres da minha idade. Há muita coisa para vocês fazerem para nós. Mas há muita coisa para nós fazermos por vocês. Nós já passamos pelas dificuldades do início do casamento. Nós já passamos pela dificuldade de ter que criar filhos. Nós já passamos, muitas de vocês, pela dificuldade da traição, das dúvidas, de não saber o que é que vai acontecer. Nós, as mais velhas, já passamos por isso. Então nós temos um material para ajudar a vocês. Existe na igreja um ministério, e você lê no capítulo 2 de Tito. Existe um ministério na igreja das mais velhas para as mais novas. E nós precisamos aprender que Deus está interessado que nos ajudemos. Tiago, eu estou procurando o Tito lá atrás, não pode. Tito capítulo 2 tem escrito no versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, significa deixe de ser fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você vê, existe um ministério de Isabel.
para Maria. Quantas coisas Maria aprendeu com Isabel. Mas Isabel ensinou para Maria. Isabel sabia que Maria estava grávida. Como cuidar, preparar as coisas para o seu bebê. Como ia ser a vida dela. Aquela pessoa que já está mais velha, ela tem a experiência, ela viveu. E a mais nova, ela pode ser formada no que for na faculdade, ela pode ter todos os títulos, mas ela não tem experiência. Nós somos uma família. Um dia eu estava na fila do Banco Itaú, e vocês sabem, lá no Rio é assim, a primeira semana do mês, o banco abre às 9 da manhã, só para os idosos. Então, estou lá, né? Eu vou para a fila, eu levo um livrinho e fico ali, quieta. Tinha um homem, devia ter seus 70 e poucos anos, desses que eu tenho a impressão que mora sozinho e vai para a fila para poder ter com quem conversar. Copacabana é o paraíso dos idosos. É o lugar com a maior concentração de idosos do Rio. Ele estava dizendo, onde já se viu mulher submissa ao marido? Isso é um absurdo no século 21. Isso não existe. Isto é ridículo. Ele queria ser aplaudido. E ele defendendo lá a posição dele, todo mundo calado. E eu também. Vem uma irmã que me reconheceu. Oi, ainda me chamou de pastora. Oi, pastora! Eu pensei, sujo. Conversei com a irmã, tudinho. Ela foi. Aí todo mundo parou enquanto a mulher falava, porque crente fala alto. Aí a mulher foi embora. O homem disse: quer dizer que a senhora é evangélica? Eu disse: eu não sou Eva nem Angélica. Ele disse: mas a moça lhe chamou de pastora. A senhora também é a favor dessa história da mulher ser submissa ao marido? Eu disse para ele: moço, onde é que isso está escrito? Ele disse: na Bíblia. Mesmo assim, na sua Bíblia, lá está escrito que a mulher tem que ser submissa ao marido. Eu disse: então não se meta. Não se meta. Porque se o Senhor estabelece regras, determina leis dentro da sua casa, para a sua família, seus filhos têm que seguir, porque ali é a sua família. Ninguém pode vir de fora dizer o que você quer dentro do seu lar. Na Bíblia está escrito o que Deus diz para seus filhos. E aquilo que Deus diz para seus filhos, os de fora nunca vão entender, porque ali na Bíblia também está escrito que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Por isso, meu Senhor, o que está escrito na Bíblia é para os filhos de Deus. Eu digo para o Senhor, não se meta com isso não, porque o Senhor está fora. Quando eu disse isso, eu só via aleluia, amém. A fila estava cheia de velho crente.
todo mundo de boca calada. Nós precisamos saber de uma coisa. Como uma mulher idosa, eu tenho algo para ajudar as minhas irmãs mais jovens que estão passando pelo que eu já passei. Mas vocês, jovens queridas, vocês têm algo para dar a nós. Vocês podem estender a mão. Vocês podem olhar para nós e saber que nós estamos enfrentando uma luta, que nós precisamos de ajuda. Vocês jovens têm algo para dar, porque a Bíblia diz: vocês têm para dar todas as vezes que a sua mão está aberta para dar, está aberta para receber. Quando Maria se dispôs a ir ajudar a velha, ela não sabia que um dia ela ia parir o filho dela numa estrebaria. Ela não sabia que ela ia ter que aprender vendo um bebê nascer. Mas ela achou que ia lá só para ajudar, mas ela também foi para receber. Todas as vezes que você ajuda, como jovem, você ajuda uma mais velha, você também está recebendo. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos vivendo um momento de uma igreja indiferente. Nós saímos daqui, entramos no carro, vamos para casa, adeus. Essa indiferença, nós notamos norte, sul, leste, oeste, o que está acontecendo. Olhe bem, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus cobria, a palavra veio uma explosão, a criação. O ventre de Maria, a palavra estava lá, o Espírito Santo cobriu, explosão de vida, Jesus. Os discípulos de Jesus Cristo, eles aprenderam a palavra com Jesus. Aqueles discípulos estavam encharcados da palavra de Deus quando Jesus Cristo subiu, mas eles eram confusos, eles brigavam, mas eles eram cheios da palavra de Deus. Pensa o que você aprender a palavra de Deus com o próprio Deus, noite e dia, Jesus ensinando. Olha, o Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então aqui está escrito que os céus são de Deus, a terra é do homem. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele aparece no meio dos discípulos e diz: Shalom, Shalom. Aí ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas daqui a pouco ele diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo? Jesus Cristo disse: vocês vão, mas agora não, porque vocês têm a palavra, mas o Espírito ainda não veio. Vocês permaneçam na cidade até que o Espírito venha para cobrir a palavra. Aqueles discípulos, Jesus levou para Betânia, e quando eles viram, Jesus estava descolando do chão. Depois eles voltam para Jerusalém. A Bíblia diz
que eles foram ficar presos numa sala, com medo dos judeus. 10 dias. Vem o Espírito Santo sobre a palavra que já estava no coração deles. No dia de Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, pá, há uma explosão. Porque quando o Espírito e a palavra se encontram, há uma explosão. Eles nunca mais ficaram fechados. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Daí em diante, você vai ver Espírito e palavra. Aonde a palavra chega, o Espírito está, há uma explosão de vida. Para completar, a Bíblia diz: se você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu, você proclama Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida para a eternidade. Você passou da morte para a vida, você é feito filho de Deus. Deus lhe dá o seu Espírito, sim. Na hora que você proclama Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, sim. Porque a palavra de Deus diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, quando tua boca confessares, Jesus serás salvo. Olha, então, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Cadê a explosão? Cadê a explosão de vida? Onde está o fogo que queima você? Por que você não está explodindo em vida, alegria, poder, palavra? Meus irmãos, minhas irmãs, falta palavra. Falta palavra. Eu não estou acusando. Eu já vivi esse marasmo, porque eu tinha a palavra, mas não tinha o Espírito. Nós precisamos aproveitar de hoje até domingo para meditar nisso. Quanto tempo eu gasto com a palavra de Deus? Quanto da palavra eu boto para dentro? O que é a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Pense, ó Senhor, como nós temos dado prioridade a tantas coisas e esquecido o teu reino, que é prioritário. Gastamos tanto tempo com a internet, com redes sociais, mas nós esquecemos de gastar 10 minutos por dia comendo a tua palavra. Somos culpados se nós não trazemos palavra para o nosso coração, porque tu já nos deste o Espírito. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, que nós tenhamos uma consciência da necessidade de uma explosão na nossa vida. Queremos ser uma igreja explosiva no amor, explosiva em santidade, explosiva em poder, explosiva para fazer diferença no nosso lar, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja. Dá que possamos brilhar como a tua igreja nesses últimos dias aqui na terra, porque sabemos que estamos vivendo as últimas horas na contagem do teu relógio. Te entregamos as nossas vidas, te pedimos o enchimento
em nome de Jesus. Amém.